Como vai? Tudo bem? Eu sou Álvaro Mulatti, do Consultório Legal, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um bate-papo com a Regilane Arruda. A Regilane, ela é assessora de investimento e ela é credenciada a XP Investimentos. E ela tem uma situação que, para mim, conta muito, que é entender de dentista. Então, a ideia dessas conversas é trazer gente que tenha conhecimento desse mercado odontológico, do que eu chamo de mundo odontológico, para conseguir passar para a gente informações mais diretas, mais fáceis da gente entender, numa linguagem, né, que o cirurgião dentista entenda. A Regilane, ela é esposa de um cirurgião dentista. Ela, durante muito tempo, ela administrou a clínica, né, ela é esposa do Elci Arruda, que é um especialista em ortodontia, é professor, tem cursos de orto, tudo. Então, ela conhece muito bem o dia a dia de um consultório odontológico e, muito mais ainda, o dia a dia de um cirurgião dentista. Então, eu tenho certeza que ela vai conseguir passar para a gente um monte de informação da área financeira que a gente pode usar dentro dos consultórios odontológicos. Isso mesmo. Obrigada, Álvaro, pelo convite. E é isso mesmo, eu tenho uma relação bem próxima com a odontologia e tenho muito amor também por essa, afinal, é a profissão do meu marido e acompanho bem as dores e os amores da odontologia. Quanto tempo você ficou na gestão da clínica? Olha, vamos dizer assim, comecei ali, foi um namoro que começou do começo do namoro, vamos dizer, de 93 até 2000 comecinho de 2019, por aí. Nossa. Todo esse tempo... Vamos trocar, então. Você vem para cá. Tem alguns anos mesmo, assim, Legal. Entre vai e vem, mas sempre participando, sempre junto ali. E assim, toda a minha carreira de administração e marketing e tudo mais, mas sempre com a odontologia junto. Por mais que eu fazia coisas fora, mas sempre a gestão da clínica estando ali junto. Bacana, bacana. E me diz uma coisa, então, vamos lá. Dentro desse mercado, dentro dessa área que você está hoje, de investimento, que é um mundo assim, totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver, como é que vocês estão vendo assim, esse cenário todo? A gente está aí hoje, a gente está gravando esse vídeo para situar, né, 21 de abril. A gente está praticamente um mês de isolamento. Né? Um mês de isolamento. Como é que você vê isso? Como é que vocês estão vendo isso para frente? Né? A gente tem aí, eu estou fazendo uma comparação e no cálculo que eu faço lá, apesar de a gente ter cada semana mais casos, a proporção de aumento está diminuindo. Né? Então, a gente falava assim que o pico era dia 20 de abril, depois passou para maio. Só que isso tem um reflexo, que é a disputa, entre aspas, hoje. A gente tem um grupo de pessoas para salvar a vida das pessoas e tem um grupo de pessoas lá que fala das empresas. A gente já começa empresas com dificuldades. Ontem a gente teve uma notícia aqui em Curitiba de um shopping que declarou o encerramento das atividades, não somente por causa da pandemia, mas tipo assim, foi a gota d'água, vamos dizer assim. Eles vinham já de um processo de disputa por conta de locação, aluguel, enfim, né? Mas aí essa questão de parar movimento, tudo isso acaba complicando tudo. Né? Como é que vocês estão vendo isso dentro das empresas fora da odontologia, vamos dizer assim? Sim. Aqui, o que a gente vê, assim, em termos de mercado financeiro, Álvaro, o mercado financeiro, ele se antecipa às coisas. Então, toda aquela queda que você viu na Bolsa, que começou logo depois do Carnaval, foram 6 quedas abaixo de 10% em questão de minutos, assim, coisa inédita que nunca tinha se visto aqui na Bolsa Brasileira, por exemplo. Mas é uma questão assim, o mundo está sofrendo de uma maneira inédita, global, dessa forma, e foi tudo muito rápido. E como eu disse, o mercado financeiro se antecipa. Então, tudo o que aconteceu do Carnaval para cá foi a antecipação já do que era esperado por essa crise. E é uma crise muito profunda. É uma crise ao mesmo tempo de oferta, porque as empresas tiveram que parar de produzir, e de demanda também, porque as pessoas vão parar de comprar.
Nós, na nossa vida pessoal, nós vamos começar a sentir os efeitos dessa crise agora, de abril para frente. Em março, a gente ainda vinha com um reflexo do que já tinha produzido lá atrás. E esse reflexo todo no mercado financeiro, esse tombo todo, isso já está até que meio que precificado. Agora, o que a gente está observando é a velocidade dessa retomada. Quantas empresas vão ficar pelo caminho? Quantos milhões de desempregados vão ficar pelo caminho? O que vai acontecer? Qual vai ser o real tombo disso tudo? Nós vamos ter agora, a partir dos resultados desses próximos trimestres. Então, o primeiro trimestre do ano, de certa forma, ficou comprometido, foi perdido. Nós estamos vendo agora em abril, começaram a vir os resultados da empresa desse trimestre. Tem setores que estão vindo melhores do que o esperado, tem setores que estão vindo piores que o esperado. Então, se a gente vê um resultado, por exemplo, o nível de desemprego, de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, né? O último dado que eu vi, ele saltou para 22 milhões de pessoas. Então, é muita gente desempregada. Mas até que ponto isso vai se estabelecer como uma normal ou não, a gente vai ter que acompanhar agora esse resultado do segundo trimestre, que com certeza também já vai ser perdido, mas a gente vai ter que ver qual é a dimensão disso tudo. Normalmente, o mercado financeiro, ele exagera. E a gente viu um tombo extremamente exagerado. A gente viu empresas de setores que nem sequer são tão afetados assim, como, por exemplo, o setor de energia, saneamento. A gente não vai deixar de consumir energia. Aliás, a gente está consumindo mais ainda. Mais energia. Então, e essas empresas caíram as ações assim como se o mundo fosse acabar. Então, a gente tem que acompanhar e agora ir acompanhando o resultado disso. Então, a gente vai fazendo muito isso. O mercado financeiro, ele se antecipa, depois vem os resultados do que aconteceram nos trimestres, os resultados de balanço de empresas, daí os números da economia, né, que o próprio Banco Central divulga, as expectativas, e aí ele começa a voltar. Então, essa velocidade de voltar, a gente só vai saber, de repente, de julho para frente. Então, é esse o cenário assim que a gente está. É até muito cedo para tentar fazer algum prognóstico disso. É porque a gente não sabe ainda se realmente estabilizou. Começaram a vir dados da China, que a China está se restabelecendo. A própria Europa começou a estabilizar por lá. Então, o que está acontecendo lá naqueles países que estão à nossa frente pode ser um reflexo do que aconteça aqui no Brasil. É claro que aqui a gente tem uma pimentinha, que é essa crise política, né? Isso não tem lá fora. Então, isso acaba afetando, sabe? Independente de que lado, do que aconteça, mas o fato que esse atrito entre executivo e legislativo acaba causando um pouco mais de estresse aqui. Isso é até um motivo pelo qual foi a nossa bolsa a que mais caiu no mundo. Então, nesse cenário, dentro desse cenário que você comentou, onde a gente tem algumas incertezas, né, tem algum lugar que eu possa buscar informação, assim, tipo, com quem que eu nessa história toda? Tem algum lugar, assim, uma dica tua, assim, ó, vai nesse site, acompanha, dá uma olhada. Eu vi, por exemplo, eu perdi, eu não vi, né? Eu vi lives que a XP fez, até com o ministro da Economia, né? Uhum. Tem um monte de coisa acontecendo e isso passa do lado, a gente não vê isso. Como é que a gente pode acompanhar um pouquinho isso? Bom, a gente também precisa estar acompanhando tudo isso e eu, pessoalmente, não gosto de acompanhar de uma fonte só. Então, assim, a gente tem na XP a plataforma de conteúdos, que é conteúdos.xpi.com.br, que são conteúdos diversos produzidos por analistas, economistas, e até mesmo a gente é feito assim, são convidadas pessoas do mercado, gestores de fundos, ministro da Economia, ministro de Infraestrutura, tivemos diversas lives para justamente ter assim, essa visão de várias pessoas.
Tudo isso está na plataforma de conteúdos da XP. É muito conteúdo para ser consumido de várias fontes. Fora isso, a gente usa também dados do Banco Central. O Banco Central tem uma página voltada ao cidadão, com uma linguagem acessível, que ali explica coisas da economia. A CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, também tem a CVM educacional, que tenta trazer tudo isso, tirando o economês, né, do vocabulário, para que seja mais fácil das pessoas entenderem. Tem o site da Ambima, que explica assim, os riscos, os investimentos, então tem várias coisas. Aí tem portais de conteúdo, eu gosto bastante do Infomoney, que produz bastante matéria também, trazendo de vários lugares. Enfim, acho que todas as fontes são válidas para que você possa montar o seu raciocínio e aí entender melhor o que está acontecendo. Então, a gente usa muito isso. A gente tem muita live com gestores de fundos, que são, assim, pessoas que estão ali conduzindo bilhões de reais dos cotistas, que quando você investe em um fundo de investimento, eu sou cotista, você é cotista, e tem um gestor que toma conta disso. Então, é muito bom entender a cabeça dessas pessoas também, qual é a visão, e são múltiplas visões. Tem gestor que está super otimista com o Brasil, investindo mais aqui no Brasil, apostando que essa retomada vai ser boa. Tem gestor que está com o pezinho um pouco atrás, prefere investir lá fora. Então, assim, é muito legal a gente ter todas essas visões, assim, para poder entender o que está acontecendo. E eu gosto de ir nessas fontes assim mais confiáveis. A visão do gestor, visão de economista, Banco Central, essas referências, assim, acho bem importante. Eu vi um post, até foi, eu comentei contigo um post que você fez, acho que era do Banco Central, que ele dava assim, esse ano e o ano que vem, ele dava uma projeção de PIB, uma projeção de taxa Selic, acho que de PCA, acho que tinha mais uma coisa ali, mas enfim. Então, ali eu tenho, isso é toda semana, é atualizado toda semana. É assim, é o boletim Focus, né? O Banco Central, ele faz umas projeções do mercado, de acordo com o que vai acontecendo na economia, e toda sexta-feira ele solta o boletim Focus. Então, a gente pode ir com isso e acompanhando a tendência do que vai acontecer na economia com as projeções da equipe do Banco Central. Por exemplo, a gente teve o Boletim Focus de 17 de abril agora, esse post que você viu foi o anterior, e ele já vem com uma projeção de inflação com tendência de queda, para terminar 2020 com 2,23% de inflação. E por que essa tendência de queda da inflação? Então, aí a gente tem que buscar por quê. Não está tendo consumo, então a inflação não vai subir. Aí ele já deu uma projeção de PIB, de redução do PIB do país para 2,96. Cada semana isso vai sendo revisto e está cada semana diminuindo. A própria taxa Selic, que hoje nós estamos com 3,75 ao ano. O Banco Central já projetou, no último Focus, queda para 3%. Entendi. Então, assim, a equipe já está vendo que vai ter que mexer em taxa de juros, vai ter que diminuir o dólar, que é o câmbio, né, que é o outro item que traz. Esse é o resumo do boletim. O câmbio já está aqui para terminar o ano com o dólar em 4,80 e com tendência de alta. Entendi. Então assim... Vai dando um direcionamento. Vai dando um direcionamento e você vai vendo, puxa, a economia da última semana para essa, de certa forma, os dados eles pioraram um pouquinho. Então, a Selic, no penúltimo boletim, estava projetada a 3,25. Agora já projetou 3. Eu vi um relatório muito interessante do Banco Itaú, que a equipe econômica do Itaú propôs e escreveu, onde a Selic projetada até o final do ano, para o Itaú, é em 1,5% ao ano. Nossa. E isso afeta tudo, afeta o teu dinheiro que está investido, afeta as questões de financiamento, de empréstimo. Então, assim, só que, ao mesmo tempo, é legal ter taxa de juros baixa,
Mas esse momento que está acontecendo dessa taxa de juros baixa para uma questão de sobrevivência. Então, ele, de certa forma, acaba ficando um pouco preocupante, porque não seria o normal do país, entendeu? Mas é essa situação, assim, e o Boletim Focus é isso que ele traz, essas tendências. Então, eu tenho aí o Boletim Focus do Banco Central, é xpi.com.br, esse canal. Conteúdos.xpi.com.br. xpi.com.br. Você coloca Infomoney e outro? O portal do Infomoney, que traz muita notícia, já vem ali o câmbio do dia, índices, o Ibovespa, CDI, já tem tudo ali. Tem notícias também, rapidamente o que acontece, eles vão lá e postam, então você acaba ficando mais informado em tempo real. Então, o site da CVM. Dá para sair dos grupos do WhatsApp e dar uma olhadinha nisso também. Colocar dá. Inclusive, dá para seguir nas redes sociais. O Banco Central está no LinkedIn, está no Facebook, tem Instagram do Banco Central. O Tesouro Direto tem Instagram. Podia ter um grupo do WhatsApp, daí já manda direto, a gente fica interagindo ali. Olha que a CVM Educacional tem um programa que você se inscreve, eu posso até ver se está ativo. Mas você se inscreve e recebe durante 3 meses dicas de você se organizar financeiramente por WhatsApp. Regiane, uma outra situação que tem no consultório odontológico, então. O cirurgião dentista, ele não é um assalariado. Então, uma pessoa assalariada, ela recebe o salário, ela tem o holerite dela, e daí, no holerite dela, vem lá descontado o fundo de garantia. 8% do que ela ganha vai para o fundo de garantia. E ela tem direito de férias e 13º. Então, em determinado momento do ano, ela vai tirar férias. As férias, ela recebe o salário dela e ela recebe o terço do salário. Então, se ela recebe 3 mil de salário, ela vai receber os 3 mil e mais R$ 1.000, que é o equivalente às férias. Queria um comentário teu assim. Que tipo por exemplo, para eu não fazer uma poupança, assim, né? Tem algum tipo de aplicação que eu poderia fazer que eu consigo retirar em um ano, por exemplo, para eu guardar esse dinheiro das férias? Então, eu vou juntando lá, sei lá, R$ 500 por mês, daqui a um ano eu tenho 6 mil que eu posso pegar e viajar para algum lugar. Né? E, paralelo a isso, eu vou juntando lá 8% do que eu ganho durante um tempão e lá na frente eu posso retirar isso. Tipo, você trabalhar com 25 anos. Eu vou, daqui 25 anos, quando eu tiver 50, eu paro. Eu vou juntando lá o equivalente ao que eu custo de garantia para daqui 25 anos eu poder retirar isso. Que tipo de aplicações que eu teria aí dentro do mercado para tentar organizar isso? Fora o fundo de reserva que a gente estava falando. Tá. Bom, aí assim, a gente tem várias coisas. Um ano a gente considera ainda um curto prazo, tá? Então, a gente precisa... O que eu faço, né? Eu sento com a pessoa, eu preciso entender qual é o objetivo dela, para que é aquele dinheiro e que prazo que ele precisa para resgatar. Então, por exemplo, nesse caso de ficar compondo todo mês, a gente precisa trabalhar com investimentos que permitam fazer aportes mensais, certo? Então, aí você vai ter Tesouro Selic, vai ter fundos de investimentos, que você pode ir fazendo aporte. Nesse caso, a gente precisa ver aí essa questão do prazo, por exemplo, 6 meses, você não adianta fazer investimentos de riscos maiores, porque em 6 meses pode dar tudo errado, você vai sofrer com esse dinheiro, porque você vai ter ele talvez até menos do que você colocou. A gente precisa separar as caixinhas. Então, se você tem uma reserva de emergência em Tesouro Selic, você não pode misturar essa caixinha, porque reserva é a reserva, ela tem que ficar separada. Aí a gente vai buscar algo que sirva para 6 meses, mas em outra categoria. Então, você pode buscar, por exemplo, um fundo de investimentos atrelado à taxa Selic, que vai te dar quase que a mesma rentabilidade. E ali você vai montando outra. Então, o meu trabalho acaba ajudando a pessoa a fazer esse planejamento.
Se você já tem um montante, assim, eu tenho aqui um dinheiro que eu consegui separar, sei lá, 15 mil reais que eu vou precisar usar daqui um ano quando eu for tirar férias, tá? Aí a gente pode ver um título, por exemplo, um CDB, uma LCI, LCA, que trava esse dinheiro por um ano e já dá uma rentabilidade um pouco melhor do que a Selic, porque se você pode esperar mais tempo e não precisa dispor do dinheiro imediatamente, aí você começa a ter uma rentabilidade maior. Então, você consegue taxas melhores. Então, os investimentos são assim, a gente tem que separar cada caixinha com um fim e aí pensar no prazo. Se pode dispor de 2 anos, por exemplo, estou fazendo um planejamento que eu vou viajar daqui a 2 anos. Aí você trava em investimentos que já dão taxas melhores de rendimento. Então, por exemplo, hoje, né, a Selic está 3,75, com tendência a cair para 3. Poxa, eu tinha investimentos aí na plataforma rendendo 7, 8% para 3 anos. Não vale a pena? Se a Selic está 3 e eu consigo travar meu dinheiro para render 8, estou fazendo um excelente negócio. Mais que o dobro, né? Então, a gente... Oi? Mais que o dobro. Pode falar. Mais que o dobro. Mais que o dobro, exatamente. É claro que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 3 anos, mas a tendência, de acordo com o que vem acontecendo agora, é que em 3 anos a gente não vai ter uma taxa de juros de 8% ao ano. Então, a gente tem que ir acompanhando tendências. Pensando em mais longo prazo, aí sim, aí a gente pode dispor de mais mecanismos, a gente consegue trabalhar mais. Até pensando em acumulação de patrimônio, uma coisa que a gente usa bem legal, assim, e a gente chega, às vezes, depois, contando o todo, quando o investidor já está mais maduro, já tem a reserva de emergência, já tem os planos ali estabelecidos, já começa a ter um patrimônio maior, e a gente estabelece, assim, cerca de... Não vou falar em valores, mas assim, quando começa a ter já um patrimônio que permite ter várias diversificações, a gente gosta de ter pelo menos 30%, por exemplo, desse patrimônio da pessoa em previdência. Mas a previdência privada, ela tem algumas coisas que mudaram bastante e que acho que é importante eu falar agora, Álvaro. Por exemplo, há muito tempo atrás, previdência privada não era um bom investimento. Há muito tempo não, até junho de 2018. Não era um bom investimento. Você tinha taxa de carregamento, você colocava 1.000, já perdia 100 na taxa de carregamento, entendeu? Aí você tinha umas taxas de administrações muito altas, assim, fundos com rentabilidade ruim. E aí eu tenho orgulho disso, a XP abriu esse mercado, a XP zerou as taxas. Então, hoje, nenhuma previdência privada, dificilmente você encontra previdência que cobre taxa de carregamento. Então, a gente usa, e as regras mudaram bastante também. Hoje, você tem fundos de previdência privada que investem em ações. Conforme o investidor, se for um investidor qualificado é um investidor que já tem um patrimônio de R$1 milhão no mercado financeiro. Para esse tipo de investidor, ele já encontra investimento em previdência privada com fundos quase 100% em ações. Então, você consegue ir trabalhando nisso. E investimento para previdência é a longo prazo. Você falou 25 anos, né? É um longuíssimo prazo. Então, 25 anos, você consegue ir trabalhando essa carteira de investimentos por meio de fundos de previdência, mas com o objetivo de acumular patrimônio lá dentro. Porque você não paga imposto de renda enquanto está acumulando, você não tem aquele fundos de investimento, tem um come cotas. Acho que todo mundo já ouviu falar, todo mês de maio e novembro o governo vai lá e tira 20% da rentabilidade de todo mundo, qualquer fundo de investimento. Em previdência privada não tem isso. Então você acumula mais dinheiro. Aí tem a vantagem da portabilidade, você vai trocando de fundos ao longo desse tempo, procurando ora se proteger, ora buscar mais rentabilidade, porque 25 anos tudo pode acontecer. E aí você vai se protegendo com a portabilidade. E aí, quando chegar lá no final, você tem um montante acumulado,
com uma alíquota mínima de imposto de renda. Se você fizer na alíquota regressiva, você vai estar pagando 10% de imposto de renda só sobre o que rendeu. É a menor taxa de imposto de renda do mercado. E você vai ter um bom capital acumulado. Aí, quando chega lá, o que você faz? Você saca, tira do fundo de previdência, coloca num tesouro Selic, vamos dizer, e você tem ali a sua projeção que você fez e quanto você ia precisar todo mês. E o quanto guardar, você precisa saber quanto você quer ter. E aí, calculando, você tem que buscar aquela rentabilidade média para te dar aquele valor esperado. Então, é dinâmico, não é só pegar, colocar o dinheiro lá e esperar. Você tem que ir trabalhando isso, mudando. É muito ativo. Quando a economia vai para um lado, a gente investe de um jeito. Quando ela vai para o outro lado, a gente investe de outro. Então, é uma gestão ativa mesmo, que você precisa de alguém ali junto para te acompanhar nisso, nesse processo. Você vai monitorando o que está acontecendo e ajustando para minimizar o risco. Isso aí. E aí, olhando para cada plano, né? Para cada plano. Então, assim, hoje, a gente vai estar numa retomada econômica. Investir em ações é um bom negócio, não é ruim. Só que a pessoa precisa ter o perfil e precisa ter o planejamento adequado para isso. Você não pode colocar um dinheiro que você vai usar daqui a um ano no mercado de ações, por exemplo. Você não sabe o que vai acontecer. Então, você tem que ter, assim, aquele direcionamento certinho. Não é ganhar dinheiro com tudo, tem investimento teu que não é para te dar retorno financeiro, que é para te dar proteção. Nesse caso aqui, eu imaginei duas situações que não é assim, não é nem tanto eu ganhar, né, ter uma margem ali, mas principalmente para eu conseguir guardar esse dinheiro, poupar esse dinheiro para usar lá na frente. Então, no caso de férias, uma viagem que eu queira fazer, né, ou no caso do que a garantia, eu vou juntando todo mês um pouquinho, lá na frente, quando eu parar de trabalhar, eu vou ter um dinheiro guardado, que eu não teria, porque eu não tenho pegado, e aí eu posso pegar esse dinheiro e usá-lo para ou investir em uma rentabilidade mensal, ou comprar um trailer e viajar pelo mundo. Aí cada um vê o que faz. Cada um tem seus planos, né? Exatamente. Então a gente teria opções também para essas situações. Tem opção para tudo. E quando a gente fala em investimento, a gente imagina assim aquelas pessoas com milhões, é investidor, é isso, tem que ter. Não, não é assim. Qualquer pessoa que comece é um investidor. E esse investidor, como todo mundo, quando entra na faculdade de odontologia, você é acadêmico, você vai aprendendo, você vai amadurecendo, você faz uma especialização, você se torna um especialista, você vai ganhando a mão, vai se tornando um melhor dentista. O investidor também, ele precisa começar. Ele é investidor júnior, depois é sênior e vai indo. À medida que você vai entendendo melhor, eu com os meus clientes, eu gosto de trabalhar muito nessa linha. Às vezes eu pego pessoas cruas que realmente não entendem nada. E a gente junto vai se desenvolvendo até descobrir que um investidor que se achava conservador, na verdade ele é arrojado e ele aceita o risco, então ele consegue investir melhor. E também eu já recebi muito investidor que assim, eu sou arrojado, eu sou não sei o quê. E ao tempo a gente vai ajustando a carteira, ele na verdade é moderado. Entendi. Então, assim, é muito pessoal isso. Você precisa ir desenvolvendo. E para desenvolver, tem que fazer o quê? Começar. Tem que fazer. Tem que fazer, né? Tem que fazer, tem que fazer. É como tudo na vida. Tudo dá trabalho. Regilene, você comentou, acho que no segundo ou terceiro ponto que a gente abordou ali, você falou que o investidor ele tem que ter hábito. Né? Terminou falando ali que ele tem que fazer. E lá atrás, no começo, você comentou que ele tinha que ter hábito. Assim, o que você pode falar para uma pessoa que se interessa por isso, que assim, acha que isso pode ser bacana, pode ser um caminho, né? Para eu ter uma liberdade financeira, assim, que tem um passo a passo aí para a gente fazer isso? Olha, até tem, mas aí quem vai decidir se vai seguir esse passo a passo é
você com você mesmo, né? Isso. Mas vamos lá, assim, quando a gente fala de liberdade financeira, porque existem dois termos, tem a liberdade financeira e tem a independência financeira. Tá. A liberdade financeira é você decidir, eu vou ter a organização das minhas finanças de tal maneira que eu tenha tudo organizado, controlado, certo? E aí, essas decisões sobre o que fazer com o seu dinheiro estão na sua mão. Você não está mais na dependência de ninguém, você não está descontrolado, você não precisa sair fazendo empréstimo para as coisas. Isso é, de certo ponto, ter essa liberdade de decidir o que fazer com o seu dinheiro, tá? Então, assim, a primeira mudança é a própria questão de entender quais são os seus gastos, ver para onde vai o seu dinheiro, controlar essas entradas e saídas. E isso é muito importante porque, assim, essa disciplina independe de quanto você ganha. Uma pessoa que ganha R$ 2.000, uma pessoa que ganha 20 mil, se ela não tiver essa disciplina, elas vão ter o mesmo problema financeiro. O mesmo, independente de quanto ganha. Então, assim, uma pessoa com 2.000 consegue sim fazer um planejamento adequado para que guarde pelo menos 50, 100 reais por mês. E uma pessoa de 20 mil também precisa fazer esse planejamento. Se elas não têm, não importa o salário. Tanto que você vê gente muito rica, enrolada com as suas finanças. E você vê, às vezes, gente que vive ali com um salário mínimo e que não tem dívida. Então, isso é muito importante. Isso é questão de mentalidade, não é só de quanto ganha. Quanto ganha vai te dizer o poder de quanto você pode guardar. É verdade. O dinheiro de uma pessoa que ganha R$ 2.000, ele é muito mais comprometido em termos percentuais para viver do que uma pessoa que ganha 20. Mas essa questão primeiro vem de habilidade mesmo de controlar as finanças. E para isso é questão de entender os gastos, fazer planejamento financeiro, né? Ter o controle, daí usar os sistemas lá no consultório, aí é com você, né? Aí você tem que ajudar como é que a pessoa vai fazer isso. Pode ser planilha, pode ser caderninho, não importa o método que a pessoa vai usar, mas ela precisa se controlar. E aí, a partir do momento que se planejou, conseguiu estabelecer, não, eu posso guardar X mensalmente, ou um mês eu posso guardar 2X, outro mês X, isso aí não é o que importa. Aí é a hora de assim, então eu vou investir para tanto. Primeiro passo, monta a reserva de emergência. Segundo passo, talvez faz as provisões de final de ano. Consultório, eu sempre brincava na clínica que janeiro e fevereiro a gente sempre transformou em um mês só. Então, assim, a gente sempre tinha essa dica, assim, que eu posso deixar. Transforma janeiro e fevereiro em 30 dias. Divide por 11. Exatamente. 12, não tem 12. Exato. E aí você faz essa projeção, porque daí você começa a ganhar dinheiro só depois do carnaval. Ano que o carnaval cai em março, então é pior ainda. Aí é um mês ali de 45 dias, vamos dizer. Mas, e aí, tendo esse planejamento, está na hora de começar a investir. Como é que você vai fazer? Primeiro, entender qual é o teu perfil de investidor. Isso é muito moderado agora há pouco ali, né? Isso, porque assim, eu vejo as pessoas querendo ganhar dinheiro. A gente tem uma ansiedade de que vai colocar dinheiro no mercado financeiro para ficar tranquilo logo, né? Então, assim, aí se você for em posts assim da internet tem os caras assim. Tem os caras que perguntam quanto ganha, qual que é o melhor investimento, qual não sei o quê. Isso não existe. Confesso, vou fazer uma confissão aqui. Escrevi para ver um cara falar umas 4 vezes. Eu nunca consegui, não dá certo. Eu me inscrevo, daí no dia acontece alguma coisa, porque eu quero ver qual é a mágica do cara que trabalha de qualquer lugar, de onde você estiver, na hora que você quiser. Enfim, é o mundo ideal, né? Não. O ano passado, a gente soube de pelo menos 3, estava muito assim, pipocando esses investimentos em criptomoeda. Isso,
As exchanges, então, assim, comece com R$ 100 e ganhe 30% ao mês, uma coisa assim. Isso não existe. Muita gente perdeu dinheiro, enganada com isso aí o ano passado. Mas isso o que puxa é um pouco a ganância, assim, a gente quer, quem não quer, né? Ganhar dinheiro rápido e fácil, todo mundo quer. Mas isso não existe, não tem mágica. Mercado financeiro é disciplina. E quando você entende o seu perfil de investidor, você investe nos produtos adequados para você, para os teus objetivos e para o prazo, para o tempo que você vai precisar daquele dinheiro. Porque se eu sou conservadora, não adianta eu investir meu dinheiro da Previdência num fundo de ações, que quando dá essa queda absurda de 40%, você vê seu dinheiro sumir 40%. O cara que tinha 10... Oi? O cara que tinha 10, ele passa a ter 6. Exatamente. E o outro. E o que isso causa assim em você? Vai te deixar sem dormir? Você vai ter que tomar remédio para o estômago? Acorda tremendo, vai dormir tremendo? Então, assim, esse tipo de sinal é que esse investimento não é para você. E mesmo quem entenda do mercado financeiro, quem tem o perfil, sofre também, porque não é fácil. Você olhar ali o gráfico da tua carteira de investimento que estava indo assim, de repente ele cai assim quase que na vertical. É muito tenso isso. Então, entender o seu perfil de investidor para você passar por esses momentos sem ir lá. E quando caiu no apavoramento, e aconteceu muito isso, graças a Deus, não com os meus clientes, porque a gente conseguiu, assim, adequar certinho. Eu sou muito chata nisso. Às vezes eu até seguro o investidor. Mas, assim, teve gente que a gente viu que foi lá e aí você ouve aquelas histórias. Perdi dinheiro na bolsa. Você perdeu dinheiro quando você começou a investir lá atrás errado. Entendeu? E, assim, porque o perfil de investidor ele tem que ser respeitado. Não tem o perfil certo. Tem aquilo que é melhor para você. Não importa se você está ganhando 3% ao ano, e isso é pouco, mas isso para você te faz bem. Então, assim, é uma questão de entender isso. É meio que psicológico até, sabe? Não adianta querer ganhar e passar por cima disso, porque quando o mercado balançar, você vai balançar junto. Entendi. Então, assim, eu tenho hoje, assim, dos meus clientes, eu tenho aquele 100% conservador, que aí dentro dos investimentos conservadores a gente consegue buscar a melhor rentabilidade para ele e acaba rendendo ali cerca de 7% ao ano. E eu tenho o investidor na outra ponta, que tem 90% do patrimônio dele em ações e ele está tranquilo, o mercado está caindo, ele está comprando ações. Então, são duas pontas, mas o importante é cada um se conhecer e estar ali. Então, aí, a partir do momento que te sobra, você vai investir, você precisa entender isso. E aí você precisa entender um pouquinho dos tipos de investimentos, pelo menos o básico. Você não precisa ser um especialista em investimento, mas você precisa entender essa questão de relação de prazo com liquidez, risco, o que é um CDB, o que é uma LCI, o que é uma LCA, o que é o Fundo Garantidor de Crédito. Porque aí você entendendo isso, você consegue se organizar melhor. E para isso você pode contar com uma assessoria também, né? Aí entra o meu papel. Meu papel é ajudar e esclarecer. Olha, o que é esse investimento aqui? Eu estou ali para explicar exatamente isso. E aí você começa a investir e você tem que manter a organização. Se você estabeleceu um objetivo para depois de tantos anos você ter aquilo, você tem que manter isso. Você tem que se comprometer com isso. É um compromisso com você mesmo. Então, tem por exemplo, o livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um clássico, assim, que eu acho que todo mundo devia ler, porque ele, apesar de ser, assim, uma realidade, ele é escrito por um norte-americano, ele fala muito do mercado de imóveis lá, mas, assim, tirando isso de lado, essa questão de pague-se a si mesmo, porque você é uma despesa com você mesmo. Quando você coloca isso e você se compromete com isso, você consegue crescer um patrimônio por meio do mercado financeiro e com crise, sem crise. Por exemplo, com essa crise surgiram várias oportunidades. Então, assim, não é um momento de se congelar.
É um momento de buscar, renovar. Então, assim, a gente faz alocação, essas últimas 3 semanas eu passei fazendo realocação de carteira. Então, assim, apareceram oportunidades ali que não tinha em áreas conservadoras do mercado desde 2018. Então, muda e é tudo muito rápido. Se você tem uma pessoa que você conta para ir fazendo isso, e você tem essa disciplina de ir fazendo também, você consegue montar, com crise ou sem crise. E acho que é isso, assim, o que eu tinha é ter essa inteligência, sabe? Essa inteligência financeira. Agora vamos parafrasear o Gustavo Cerbasi, né? Que ele fala muito disso. Mas essas disciplinas, assim, você tem que ter. Coloca o Christian Barbosa junto aí também, aí fecha tudo. Ah, beleza. Regilene, olha, eu acho que a gente já falou o que tinha para falar, não sei se você quer comentar mais alguma coisa, né? Foi muito bacana, eu aprendi um monte aqui. Vamos compartilhar esse conteúdo aí para levar isso para as outras pessoas, né? Para ajudar um pouco. Queria te agradecer muito mesmo, você dispor do teu tempo, né? Para a gente fazer um bate-papo aí. E aí, dar uma mensagem de otimismo ao povo aí para a gente encerrar. Tá bom. Bom, eu quero agradecer. Essa conversa, na verdade, até essa crise aproximou, né? Porque estava para sair faz tempo aí, ó. É verdade. Mas eu quero agradecer o convite, quero agradecer a oportunidade e, assim, o meu trabalho, ele ajuda muito nesse sentido as pessoas, né? É um momento grave, sim, é uma crise grave, sim, mas não é um momento de ficar congelado. Eu recebo muitas dúvidas assim, será que é o momento de mexer agora? Será? Não é melhor esperar tudo passar? Olha, enquanto a crise está passando, tem oportunidades passando pela gente o tempo todo. Então, tem oportunidade de mudar a ferramenta de trabalho. É claro que para a odontologia é um pouco mais complicado, sim, porque você não consegue fazer atendimento à distância. Até dependendo da especialidade ali, por exemplo, quem trata dor, talvez consiga, mas você precisa do contato físico e a gente entende isso. Mas de outras formas, você está em casa, você pode estar se aprimorando, você pode aproveitar para estudar, pode aproveitar para estudar investimentos, para revisar a carteira de investimentos. A minha profissão, eu já fazia home office antes e eu só intensifiquei, então assim, eu consigo atender à distância tranquilamente. A minha profissão não foi tão afetada. Então, assim, mas é mais um motivo para que, se nesse momento você está com um tempo, revisita as suas finanças, revisita seus investimentos. A gente está atendendo ali normalmente, abrindo conta, fazendo investimento, está aparecendo oportunidade. Deu uma bagunçada mesmo em tudo, mas ao mesmo tempo dá para revisar. Quem estava de fora com a bolsa lá em cima e estava olhando e pensando assim, puxa, podia ter investido e quer de repente tentar agora, caiu a níveis de 2 anos. Você tem 2 anos de rentabilidade aí para pegar para alcançar quem já estava. Então, assim, é um momento de se mexer. O que você não pode fazer agora é ficar parado. Ficar parado, esperando. Você tem que se preparar para a retomada. E preparar para a retomada, você vai preparar a sua vida profissional, você vai preparar a sua vida financeira, seus investimentos, seus planos para o futuro. E quando retomar, você tem que estar pronto para pegar o que vier de oportunidade. Não importa o tempo que leve. Eu acho que é essa a mensagem, assim. Se prepare para a volta. O que você está fazendo para voltar melhor do que de onde você parou? Legal. E é isso aí. Então tá jóia. Gente, obrigado, então, Regilene. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Dispôs do seu tempo também para assistir essa conversa aí. E a gente se encontra num próximo vídeo. Isso, e contem comigo. Qualquer coisa, é só me chamar. Estou nas redes sociais aí, pode chamar.